Bom dia, irmãos! Que privilégio poder estar aqui com os irmãos novamente. É com muita alegria que eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem ministrado desde a minha adolescência. Quando eu era mais nova, eu não sabia orar. Eu não sabia o porquê orar, como orar, qual que era o objetivo ou o propósito do porquê que eu deveria orar. Com o passar do tempo, eu entendi que, na verdade, eu não tinha a dimensão da minha fé. O quão poderoso é o amor, a unidade do corpo de Cristo. Eu, na verdade, não compreendia de fato quem Deus era. E é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje que a consciência da nossa fé, o amor para com os meus irmãos, me permite desfrutar de um conhecimento pleno no grande eu sou. Isso tudo está revelado em Cristo Jesus. Então eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que fica em Efésios 1, do versículo 15 ao versículo 20. Efésios 1, do 15 ao 20 eu vou ler para os irmãos. Por isso, também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual que é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo aceitar à direita nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Paulo aqui está escrevendo ao povo de Efésios e ele traz desse texto três aspectos da oração e eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro deles é a motivação da oração de Paulo. Nos versículos 15 ao versículo 16, Paulo vai falar qual que era a motivação da sua oração. O objetivo dessa carta de Paulo é apresentar aos Efésios os privilégios que eles tinham por meio de Cristo Jesus e para que eles pudessem praticar no seu dia a dia com relação ao mundo. Paulo revela aqui que ele tem orado pela igreja em Éfeso. Ele começa no versículo 15 dizendo, por isso, ou seja, por causa do que eu acabei de afirmar nos versículos 1 ao 14 anteriores, a respeito de que Deus reúne o seu povo escolhido, os redime em Cristo e sela por meio do Espírito Santo. E aí ele vai continuar no versículo 15, dizendo, tendo ouvido a fé que eles tinham em Jesus, o amor que eles também tinham uns pelos com os outros, ou seja, eles tinham a dimensão da vertical da sua fé em Cristo e a dimensão horizontal do amor do povo de Deus. Isso nos mostra que o povo em Efésios, eles são verdadeiros filhos de Deus. E reconhecendo isso, Paulo mostra qual que é a motivação da oração dele. A motivação de Paulo em orar pelos Efésios, por aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E através disso ele dá exemplo de como orar, de modo incessante, não apenas esporadicamente, mas frequente, regularmente pelos irmãos, de maneira generosa, não apenas por si, de maneira egoísta, mas pelos outros, e de maneira grata, dando graças, reconhecendo a obra de Deus, não apenas na sua própria vida, mas na vida da igreja. A motivação de Paulo é o corpo de Cristo. Paulo, ele ora pela igreja, ele ora uns pelos outros. E aí eu me pergunto, será que temos orado como o apóstolo Paulo? Temos orado uns pelos outros? Ou ao invés de orar apenas por nós? Eu me recordo um dia que eu estava na capela do seminário e o fundador, o Sr. Davi Cox, ele no meio da sua ministração, ele disse, ore pelos missionários, ore pelos seus irmãos.
E mesmo que você não saiba qual que é o pedido de oração deles, ora como se fosse para você. Os mesmos pedidos que você faria para você, faça pelo outro. Será que nós temos feito orações uns pelos outros tão fervorosamente como nós fazemos para nós? Na oração do monte, em Mateus, Jesus nos ensina a orarmos uns pelos outros. Ele sempre diz nós, nossa. Essa deve ser a nossa motivação, uns pelos outros. Ore frequentemente, generosamente e em gratidão a Deus pelos outros. E o segundo aspecto está no versículo 17 ao versículo 18, que é o conteúdo da oração. Paulo pediu a Deus para que os efésios tivessem sabedoria e revelação. Pede para que eles tenham sabedoria, e a sabedoria está ligada à palavra de Deus. É ela quem é o ponto central de qualquer instrução. É a sabedoria que te conduz para o caminho da verdade. É por isso que em Provérbios as instruções estão ligadas à sabedoria. Inclusive, Davi orienta Salomão sempre a buscar por sabedoria. E quando Deus pergunta para Salomão em 1 Reis o que Salomão quer receber, ele pede por sabedoria. Porque ele entendeu que nós precisamos de sabedoria para poder discernir o caminho correto. Sabedoria para compreender a palavra de Deus. Paulo, ele também pediu para que Deus revelasse a eles, desse a capacidade de conhecer mais quem Deus é. Então, além de sabedoria, Paulo pede por revelação. E essa revelação está ligada a conhecer a Deus, para que nada ficasse obscuro ou difícil de entender. Por isso que ele vai dizer, iluminar os Efésios, o coração dos Efésios. Paulo deseja que Efésios tenha condições de saber mais sobre Deus, de poder compreender quem é esse grande eu sou. Para que o coração deles fosse iluminados, mesmo que eles sendo bons cristãos, mas eles ainda precisavam compreender mais sobre esse Deus. O desejo de Paulo é que o Espírito Santo os iluminasse. Será que nós temos feito orações para compreendermos a palavra de Deus além dos nossos interesses terrenos? Será que o nosso coração anseia por se parecer com Cristo? Como que tem sido os nossos devocionais, os seus a sós com Deus? Qual que é o conteúdo da sua oração? Ore e busque por compreender a palavra de Deus. Busque conhecê-lo mais, peça por sabedoria e revelação. E assim nós vemos que o nosso propósito da oração qual que é? O porquê? Para quê? Qual que é o objetivo? E ele está no final do versículo 18 ao versículo 20. Paulo nos mostra qual deve ser esse propósito, qual que é o propósito da nossa oração. Essa oração está interligada ao conhecimento de Deus, que nós já até mencionamos. Esse conhecimento está em 3 categorias. Ele pede ao Pai que dê 3 conhecimentos mais profundos de que eles já possuem em Cristo Jesus. O primeiro é no versículo 17. Conhecer a Deus. Paulo sabia que a maior bênção seria conhecer melhor a Deus a cada dia. Mas quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós entendemos quem Ele é. E Ele é a nossa fonte de satisfação. E nós não precisamos buscar em nenhum outro lugar, porque Ele nos basta. Conhecer mais a Deus nos deixa seguras, porque estamos buscando na fonte correta, na fonte que é inesgotável. E depois ele vai falar sobre conhecer a herança que nós temos em Cristo, no versículo 18. Paulo, ele não ora para que Deus mude as circunstâncias da vida dos Efésios, mas para que os Efésios mude a maneira de ver as circunstâncias da vida. Com os olhos da fé, vivem com a esperança, porque sabem que caminham para a herança gloriosa. Tiago vai nos ensinar a termos os nossos olhos fitos no Senhor, para que aquilo que é eterno, porque aqui as coisas são passageiras. A nossa herança é a eternidade, vivendo, almejando estar com Deus. E depois ele vai falar sobre conhecer o grande poder que está no 19 ao 20. É o mesmo poder, ele vai falar, que ressuscitou Cristo dos mortos e fez Cristo assentar ao lado de Deus. Isso é dado a todos os crentes,
Paulo ele não pede para que isso seja dado aos crentes o poder, mas que eles se conscientizem desse poder que eles já possuem em Cristo Jesus. Eu estava conversando com uma adolescente e ela compartilhou comigo sobre os medos que ela tem, as inseguranças. E eu pude falar para ela que todos nós temos inseguranças, a gente às vezes tem medo, passa por dificuldade. E ao ler esse texto de Efésios juntas, nós entendemos que quanto mais eu vou conhecendo a Deus, mais eu posso descansar nesse Deus, porque eu fico olhando para aquilo que é eterno. E eu vejo um triunfo, uma vitória que excede o nosso entendimento, porque nós vamos vencer com Ele. Não importa quais são as questões do seu coração, meu irmão. Eu não sei aquilo que tem te afligido, se é alguma tristeza ou alguma dificuldade, mas hoje eu quero te relembrar que conhecer a esse Deus te dá uma segurança de um caminho vitorioso com Ele. Esse deve ser o propósito da sua oração. Orar para conhecer mais e mais a esse Deus. Não importa quanto tempo de cristão você é. Que nós, não só hoje, mas no decorrer das nossas vidas, possamos ser motivados a orar uns pelos outros de maneira frequente, generosa e muito grata a Deus. Que o conteúdo da nossa fé seja orar por sabedoria, para que Deus se revele a nós. E o propósito da nossa oração seja em conhecer a esse Deus que nos satisfaz, que nos garante uma vitória com o teu poder em Cristo. No final de Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 18, Paulo ele mostrou a armadura completa que a igreja precisa ter para poder ser triunfante na batalha. E ele mostra que a única armadura que pode ser feita em favor de outra pessoa é a oração. A oração mútua é o maior equipamento da batalha. Não pare de orar pelo nosso grande eu sou. Seja uma igreja viva, eficaz e vitoriosa, orando uns pelos outros, orando para conhecer a esse Deus e descansando no conhecimento do grande eu sou. Amém? Deus abençoe.